Bora saber tudo o que aconteceu no primeiro trimestre da gestação por aqui? Vem comigo! Oi, guria! Seja bem-vinda de volta ao canal. Eu sou Shirley Rocha. Por aqui eu falo de organização, planejamento de vida, rotina, maternidade e agora compartilhando com vocês um pouquinho mais sobre a minha gestação. Hoje a gente vai fazer aquele vídeo que eu não sei vocês, mas eu amo assistir, que é vídeo de diário de gravidez, contando para vocês como foi o primeiro trimestre da minha gestação. Eu já tô no segundo trimestre e vou responder as perguntinhas que vocês me enviaram lá no direct no Instagram. Se tu não me segue lá no Instagram ainda, é @ashirleyrocha, vem seguir por lá, que lá vocês têm em tempo real o que tá acontecendo por aqui na gestação. Logo mais, vocês já vão ter revelação do sexo por lá. Aqui no YouTube vai demorar um pouquinho mais, então vem seguir por lá também. Então vamos lá. Para começar, a primeira pergunta é como que eu descobri, né? Pergunta que vocês mandaram lá nos stories, na caixinha de perguntas. Eu descobri antes, na verdade, de fechar o tempo e atrasar a minha menstruação, meu ciclo menstrual. Porque eu, quando ia ficar menstruada, eu já senti que meus peitos estavam muito inchados e doloridos. E aí eu pensei, nossa, menstruação tá vindo, vou ficar menstruada, já tá na hora. Fui no mercado, comprei absorvente, bem empolgada. Isso foi antes do carnaval. E aí, naquele fim de semana do carnaval, eu fiquei esperando. E nada, né, gente? Nada aconteceu. Deixei passar essa semana do carnaval e quando chegou na sexta eu pensei, bom, agora já deu o tempo pra ter certeza, né? No domingo eu já não me aguentava mais de ansiedade. Contei pro Berto, né, que eu estava com dúvida, que eu achava que poderia ser. E aí, na segunda-feira, então, a gente comprou um teste, aqueles de farmácia, que eu fiz na terça de manhã. Então, dia 1º de março foi o dia que, né, eu fiz o teste de farmácia. E no dia 2 ou 3 de março, eu fiz o teste de laboratório e deu positivo. Então, eu descobri antes, na verdade, já tinha alguns sintomas ali que me fizeram perceber que isso poderia estar acontecendo, né? Segunda pergunta, eu vou ler essa primeira, que é para quem contou primeiro, porque eu já respondi aqui, né? Eu falei que eu tava com dúvida pro Berto, que é o pai, já contei, porque assim, gente, eu não sei mentir, quem me conhece sabe que assim, fica escancarado na minha cara. Eu fico com uma cara de que alguma coisa tá errada, eu não sei esconder as coisas pra não contar lá no Instagram para as minhas seguidoras, para as minhas alunas da mentoria, foi assim, ó, muito difícil. Então, tive que me segurar muito, assim, eu deixei de gravar stories, gravar vídeos e aparecer, porque senão ia ficar escancarado na minha cara que eu tava escondendo alguma coisa, que alguma coisa tava acontecendo. Então, o primeiro que eu contei foi o pai, né? O Humberto ficou sabendo primeiro. E a pergunta que mais apareceu lá foi planejado? Então, vamos nos aprofundar nessa pergunta, porque como eu falo de organização e planejamento por aqui, é a pergunta que mais apareceu, né? Que mais questionaram. Foi planejado, mas foi planejado. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês, né? Até que ponto a gente pode planejar, gerar uma outra vida, né? Até que ponto o ser humano tem esse poder. Eu acho que por mais que a gente planeje ou que a gente queira, a gente precisa do sopro do divino, seja ele qual tu acreditar aí do outro lado, né? Eu acredito em Deus, para que isso aconteça. Então, assim, não foi planejado milimetricamente num plano, um projeto específico, mas foi muito bem quisto, era uma coisa que a gente tinha muita vontade e esse ano eu faço 40 anos. Então, como em outubro eu faço 40, ano passado eu e o Berto conversamos, né? Sentamos, conversamos, e aí a gente fez um pacto. Que pacto era esse? A gente combinou que do Dia dos Pais de 2022 ao Dia das Mães de 2023, a gente ia tentar, se fosse da vontade de Deus, se fosse para acontecer, nós seríamos pais. Mas a gente fez esse pacto não levando fé, sabe? Não acreditando muito que isso ia acontecer e que ia acontecer tão rápido, porque
eu tomo anticoncepcional desde muito novinha, né? Muitos anos, então eu achei que parando em agosto eu já ia engravidar tão rápido, achei que ia demorar muito mais. E aí, né, acontece que a gente tem que cuidar com o que a gente verbaliza pro universo, para Deus, porque ele escuta as nossas preces e manda de volta por aí. Então, eu parei de tomar medicação em agosto e eu já vinha cuidando da minha saúde todo o ano de 2022, me dedicando para isso. Em janeiro eu entrei num programa de emagrecimento. Essa parte eu acho que é importante contar. Por quê? Porque um dos motivos de ter dado certo, né, de eu ter engravidado, segundo a minha obstetra, foi o programa de emagrecimento. Porque eu fiz um detox, né, de 21 dias ali, destoxificando o meu corpo de coisas tóxicas, de coisas ruins, como se fosse um reset, né, do organismo. E não fazendo dieta restritiva de não vou comer isso, não vou comer aquilo, ou vou passar fome. Não, eu comi muito, eu comi super bem, mas eu só comi o que é natural, não nada industrializado, cheio de, enfim, corantes, adoçantes e todas essas coisas que vocês sabem por aí. Então foram 21 dias sem comer açúcar, sem consumir carne de gado, né, carne bovina, sem consumir nenhum tipo de comida industrializada, sem consumir refrigerante, essas coisas que eu já não tomava mais. E o resultado foi que no final do detox, né, eu emagreci 6 quilos e uma semana depois eu descobri que eu tava grávida, né? Então foi bem nessa época que aconteceu tudo isso. Então, voltando à pergunta sobre o planejamento, eu acho que é importante contar para vocês saberem, né, que isso foi uma das coisas que possibilitou que a gestação acontecesse de forma natural mais rápido, com a minha idade e tudo mais. Ele foi planejado nesse sentido de que a gente queria, que a gente tinha vontade, gostaria, queria que fosse antes de fazer 40 anos e que a gente se organizou mais ou menos para que isso acontecesse. Mas não foi planejado no papel milimetricamente. Se tivesse sido, eu teria feito plano de saúde antes, que eu não tenho, então eu tô fazendo todo o meu acompanhamento. Já vou contar para vocês como. E então a gente teria se organizado de outras formas. A gente teria visto um outro lugar para morar, talvez. A gente teria economizado mais algum dinheirinho além do que a gente já tem, né? A gente teria tomado outras atitudes, mas foi na hora certa e veio no momento certo e Deus sabe o que faz, então tá tudo tranquilo por aqui. E veio também para me ensinar que a gente não controla tudo e a gente não planeja tudo e as coisas acontecem no tempo de Deus e não no tempo que eu quero controlar. Isso eu já contei algumas vezes lá no Instagram, mas eu acho legal deixar gravado aqui também nesse diário de gravidez, que eu tenho aprendido, que eu mais tenho aprendido nessa gestação é que eu não tenho controle sobre nada. Eu apenas lido com o que me compete, me cabe dentro da minha realidade, do meu dia a dia, da minha rotina. O que não me cabe, tá tudo bem e eu tenho que saber aceitar e me entregar a esses momentos. Então, tá sendo um baita aprendizado isso aí. Como que eu me senti? Gente, eu me senti normal, eu me senti super bem, como eu estou me sentindo agora quando eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo, tô com 4 meses, então eu não tive grandes sintomas, eu já vou falar os sintomas pra vocês, segura aí que eu vou contar. Mas eu me senti super bem, eu me senti ansiosa antes de fazer o teste, nessa uma semana antes de fazer o teste, em que eu fiquei esperando pra dar um tempinho e ver se era certo. Mas no momento em que eu fiz o teste de farmácia e depois eu fiz o de laboratório para confirmar, eu me senti em paz, eu me senti tranquila, assim, tá tudo bem, então é isso, agora é o momento, vamos viver esse momento. E assim tem sido, eu tenho procurado levar uma gestação bem tranquila e o mais leve possível, sem ficar ansiosa, sem me preocupar com as coisas que estão acontecendo durante o caminho. É fácil? Não, não é fácil, é difícil mas eu tô me esforçando para isso, sabe? Eu tenho me exercitado para isso, para reclamar menos, para respirar fundo
pra aguentar algumas coisas um pouquinho mais, pra ficar tranquila, sabe? Pra passar essa gestação tranquila. E eu acho que eu nem tenho o que reclamar, gente, porque eu me senti super bem desde o primeiro mês. Quem acompanhou, né, o primeiro trimestre junto comigo sabe que foi um primeiro trimestre muito tranquilo. Eu só sei que eu estava grávida porque, né, fiz os exames e estava acompanhando, porque eu não tinha grandes sintomas. E aí eu vou entrar então nos sintomas, que também foi uma das dúvidas maiores de vocês, das caixinhas. Sintomas. Gente, eu tinha, vamos voltar, antes de engravidar, né, desde o ano passado, eu tinha um problema sério de gastrite. Então, muitos gases, muita azia, ânsia de vômito, eu vomitava muito, tudo que eu comia eu passava mal. Esse foi um dos motivos de eu entrar no programa de emagrecimento e fazer uma reeducação alimentar também, para melhorar nessa questão. E aí, quando eu engravidei, eu pensava o quê? Vou passar mal, vou ter azia, vou vomitar, vou ter enjoo, não vou conseguir comer, vai ser horrível. Nada disso aconteceu, gurias. Eu fiquei assim, ó, curada. Eu não tinha mais nenhum desses sintomas. Então, o primeiro trimestre foi muito tranquilo. Não tinha nenhum desses sintomas. O que eu tive? Eu tinha um gosto ruim na boca em alguns momentos do dia, mas não chegava a ser azia, nem enjoo, nem náusea. Era só um gosto assim que vinha ruim. Eu conseguia comer tudo que eu queria. Eu tinha... Alguns cheiros me incomodavam, então dependendo do que eu ia fazer na cozinha, os cheiros me incomodavam. Tem algumas coisas que eu tenho comido muito menos. Eu, por exemplo, manipular a carne crua é uma coisa que tem me incomodado. Cheiro de ovo, né? E incrível, perfume masculino. Alguns perfumes específicos masculinos que são muito fortes, né? São muito amadeirados, me incomodam muito. O Berto, ele sai do quarto de manhã cedo pra passar perfume na sala. E daí ele volta com o perfume. Porque, assim, pra mim, assim, tá de estômago vazio, sentir aquele cheiro de manhã cedo, assim, sabe? Faz um mal. E aconteceu uma situação que a gente foi numa loja de roupas masculinas, bem famosa. E a loja usa aqueles aromatizantes, né? E é uma colônia masculina, um perfume masculino aromatizante da loja. Eu entrei na loja, gente, parecia que tinha uma nuvem, assim. E daí eu entrei, eu fiz assim. E eu fiquei parada. A gente foi buscar um terno e o Berto conversando com a vendedora e eu parada, assim. E daí ele olhou pra mim e eu disse pra ele, eu vou te esperar ali fora. Virei as costas e fiquei esperando na rua, porque eu não conseguia aguentar aquele cheiro. Então, assim, os maiores sintomas foram sono, que eu não acho que é uma coisa ruim. Se a gente tem, né, eu como trabalho em home office, consigo me organizar, tenho condições de fazer os meus horários, então eu comecei a cuidar mais do meu sono da noite para dormir as horas corretas da noite. E às vezes depois do almoço eu tirava uma sonequinha. Não consegui mais ler livros, porque eu sentar para ler me dá sono e eu acabo dormindo. Então eu tenho ouvido mais audiobooks, troquei a leitura, né, dos livros pelos audiobooks, que aí eu fico acordada, é melhor para mim. E esse gosto ruim na boca ali nos primeiros 3 meses, agora já passou, nem isso eu tenho mais, né? Então, sintoma, isso não é nada de sintoma. Outro sintoma, que foi o que eu falei pra vocês no início, o meu peito cresceu bastante, né? Ele já era grandinho, mas ficou inchado e dolorido. Então, sutiã com bojo eu consigo usar, mas com aro não consigo mais usar. Tive que comprar maiores para ficar tranquila e que não me apertem, porque qualquer sutiã que tem um aro ou que aperta, fica machucado, assim, aperta bastante. Então, uma coisa que eu priorizei, vocês viram no vídeo, se tu já assistiu o vídeo que eu gravei mostrando as roupas do Agora Sou Mãe, da loja Agora Sou Mãe, eu falei sobre isso. Eu priorizei roupas confortáveis para gestação. E vai sair um vídeo aqui no canal também mostrando as roupinhas da Shein, que eu vou gravar depois desse, elas estão aqui do meu lado. Roupinhas que eu comprei na Shein também para gestação, para priorizar o conforto, porque tudo que me aperta aqui ou aperta na barriga tem me incomodado bastante. Isso são os maiores sintomas, assim, os mais incômodos da gestação, que não é nada, né?
perto de algumas mulheres que sofrem bastante nesse período. Por que eu achei importante falar aqui e gravar isso no vídeo? Porque às vezes a gente só vê diários de gravidez ou relatos de parto que são muito ruins, que são muito difíceis. E a minha gravidez está sendo bem tranquila. Aconteceram algumas coisas, sim, aconteceram, que eu já vou contar um pouquinho mais pra vocês, mas isso não é nada perto do que poderia ser. E eu acho importante a gente ter relatos bons também por aqui no YouTube, né? Não só relatos ruins e de coisas ruins que aconteceram, porque a gente precisa equilibrar essa balança e mostrar que nem tudo é ruim sempre o tempo inteiro e que o que acontece para uma não necessariamente vai acontecer para outra, tá bom? Além disso, gente, o que aconteceu? Eu vou contar para vocês assim. Eu comecei então, quando eu descobri, né, fiz o exame, eu não tinha nenhum médico aqui onde eu moro hoje, né, no interior de Santa Catarina. Os meus médicos eram todos em Porto Alegre, sempre que eu precisava, eu ia em Porto Alegre. Depois que eu vim morar aqui da pandemia, se eu precisava de algum médico ainda, eu recorria aos meus de Porto Alegre. Aí eu tive que procurar médicos aqui, eu não tinha. Na cidade que eu moro, só tem uma obstetra. E ela é a mesma que atende particular, atende no SUS. Então, eu pensei, bom, vou pegar o exame, vou ir no SUS, né, mesma médica, e vou tentar marcar uma consulta. Fui no SUS, na triagem com a enfermeira, ela fez o exame, me mediu, me pesou e fez o exame da glicose. E ali, naquele momento, a minha glicose deu 94 ou 95. E aí ela me explicou, olha, tu vai fazer um exame de sangue para trazer os exames já prontos no dia que tu for ver a médica, mas tu precisa baixar esses teus níveis, porque estão muito altos. Na gravidez, os índices glicêmicos são diferentes das pessoas normais. Então, precisa ser mais baixo para tu não entrar como uma gravidez de alto risco. E aí, se vocês quiserem que eu relate um pouquinho mais sobre isso um outro dia e faça um vídeo específico disso, contem aqui embaixo nos comentários, que eu faço um vídeo só falando sobre diabetes na gestação, diabetes gestacional e como tá sendo a minha experiência com isso, tá bom? Porque a ideia hoje mesmo é dar um geralzão do primeiro trimestre, eu não quero só me envolver nesse assunto, tá? Mas em resumo, então, eu fiz, ela marcou a consulta com a médica, só que só conseguiria a consulta pro final do mês de março, né? Bem no final, e eu tava ali na primeira semana, 2 de março. E eu pensei, gente, vai demorar muito. Então, o que eu fiz? Eu marquei uma consulta particular numa outra médica em Chapecó pra ir lá e ter certeza, né, de que começar esse acompanhamento, que tava tudo certo. O que aconteceu? As consultas ficaram as duas pro fim do mês. Tanto a particular quanto a do SUS, mas eu acabei indo nas duas porque eu não sabia, né, como que eu ia me adaptar, o que eu ia gostar. E aí, nessa função toda, durante o primeiro trimestre da gestação, eu estava fazendo acompanhamento em 3 instâncias diferentes. No SUS, no posto de saúde da minha cidade, no acompanhamento de alto risco em Chapecó, no hospital, e também no particular com a doutora obstetra, que eu escolhi para ser a minha doutora e realizar o meu parto. Então, 3 acompanhamentos. Então, foi bem agitado o início da gestação em relação a isso, porque a gente toda semana tinha um compromisso, tinha um exame para fazer, tinha médico em Chapecó, tinha acompanhamento, tinha médico aqui no posto. Então, foi assim, cansativo nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, eu sou muito grata porque foi cansativo, mas eu não tive grandes problemas. Eu só fiz o acompanhamento que era necessário fazer. Eu acho que é muito mais cansativo e muito pior quando tem alguma dificuldade, né, na gestação. Próxima pergunta. Tenho algum desejo? Gente, eu já tô aqui, ó, nada de desejo até agora.
eu poderia dizer que eu tive desejos, mas seria bem cara de pau da minha parte, entendeu? Só porque eu tava com vontade de comer alguma coisa, mas não desejo de dizer assim, "Ah, meu Deus, eu preciso comer isso." Não tive desejo até agora. Talvez mais pro final teremos, vamos ver. Fiquem ligados por aqui, cenas dos próximos trimestres, para ver se teremos desejo. O que mudou na minha vida? Como eu disse para vocês, eu tenho aprendido que eu não controlo as coisas e tenho aprendido a lidar com a minha sensação em relação a isso, as minhas emoções em relação a isso. Isso eu acho que é o que mais mudou. É entender que a minha produtividade de antes não é a minha produtividade de agora da gestação e que eu preciso sim ter mais momentos de descanso e que eu preciso sim fazer pausas durante o dia para dar uma descansadinha e que tá tudo bem. Então, assim, a minha rotina mudou, meu planejamento mudou, que é a próxima pergunta aqui, que eu já vou responder para vocês. A minha rotina mudou, agora eu tô com a rotina mais leve, eu consegui condensar alguns trabalhos que eu fazia durante a semana e juntar eles em blocos por contextos diferentes para poder ter mais tempo livre, para poder descansar mais. A minha turma da mentoria já tá finalizando quando eu tô gravando esse vídeo para vocês, então eu vou conseguir também ficar mais tranquila, né, com menos esse momento aqui para dar atenção e tá tudo, eu tô tranquila assim com essa posição que eu tenho tomado em relação à minha rotina, ao meu planejamento. Às vezes é difícil, às vezes é difícil. Às vezes eu fico me sentindo que eu tô procrastinando, eu fico sentindo que eu não tô sendo produtiva, que eu tô enrolando. Então eu tenho tentado avaliar e ser compassiva e entender até que ponto realmente eu não tô fazendo porque eu não tô afim, ou até que ponto eu tô dando o meu máximo dentro das condições que eu tenho agora. Que as condições de me locomover já são diferentes, de me organizar, de prestar atenção, de ter foco, tudo isso já é diferente, né? Então isso foi o que mais mudou, a minha relação com isso. E outra coisa que mudou foi antes da gestação, mas foi muito importante para que a gestação se desse como ela tem se dado até então, que foi a minha relação com a comida, né? A minha relação com a alimentação. Começar esse processo de emagrecimento foi muito importante, de reeducação alimentar, porque eu entendi que aquilo que me fazia mal, eu tinha controle sobre isso e eu podia parar, retirar da minha vida e isso ia me ajudar bastante. Então, ter emagrecido antes da gestação me ajudou a ter uma gestação mais saudável agora, até então, até esse momento. Outra pergunta que fizeram foi quantos quilos, né, eu engordei. Agora, quando eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu já tô no 4º trimestre. Mas até ali o final do primeiro trimestre, os 3 primeiros meses, não chegaram a 2 quilos, tá? E tá super saudável pro meu peso e pra minha altura, pra minha idade. Eu tô fazendo acompanhamento, então tá tudo certo. Agora já foi um pouquinho mais, mas eu tô ali engordando, vamos dizer assim, mas crescendo o que é realmente necessário e saudável para a gestação, tá? Como que está meu planejamento, gente? Até botei meu planner aqui atrás para falar para vocês sobre isso. Eu vou gravar um vídeo lá no canal da Guria da Mochila Amarela, mostrando o planner e mostrando o que mudou, como foi que eu usei ele no primeiro semestre e o que mudou, tá? Na minha organização, mas de modo geral, no início do ano eu tava usando 5 planners e mais uma extensão, então eram 6 planners. Agora eu tô usando 4 e provavelmente pro segundo semestre eu vou usar menos. Eu vou reduzir ainda mais alguns. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto. Vocês sabem, quem acompanhava lá no canal da Guria da Mochila Amarela, no passado eu usava 9 e amava, mas hoje, para minha rotina e a minha situação atual de gestante, eu não consigo fazer isso. Me cansa, eu tenho sono, eu preciso de uma coisa mais prática e didática, direta, porque eu preciso no momento. Então, eu tô reduzindo isso bastante. Tenho acompanhado, passei esses 4 primeiros meses do ano acompanhando a minha rotina
dia a dia, anotando horários para ver o que mudou, o que estava mudando, o que precisava mudar. E agora, para frente, eu pretendo focar em construir esse planejamento da melhor forma para mim. Mas o que mais mudou no meu planejamento foi essa relação de entender que as minhas 24 horas do dia não são úteis. Eu já entendia isso antes, mas agora nem as minhas 9 horas do dia, 10 horas do dia em que eu tô disponível a trabalho, vamos dizer assim, eu não estou disponível. Eu preciso organizar de forma a contemplar aí o meu descanso, o meu cuidado com a casa, o meu cuidado comigo e principalmente os cuidados com a saúde, que são a prioridade no momento, tá bom? E aí a última pergunta aqui é qual é o sexo do bebê? Eu não vou contar agora nesse vídeo o sexo do bebê. A gente vai fazer um ultrassom ainda pra frente, para ter certeza, mas eu vou contar pra vocês o que a gente sabia no primeiro trimestre, tá bom? Porque esse vídeo é do diário do primeiro trimestre. Então, quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom morfológico, que é aquele que a gente vê em detalhes, né? Mede estruturas, ossos, órgãos, vê o coração, vê várias questões importantes ali, e até de saúde, né? Questões importantes em relação a síndromes, enfim. A médica nos falou, a médica que fez o exame, que existia 85% de chance de ser menino. Mas ela nos explicou que no primeiro trimestre a gente faz esse cálculo por um ângulo, né, de uma estrutura que se vê ali no ultrassom e que ela não é 100% confiável. Então ela poderia dizer que pelo ângulo que aparecia na imagem, a probabilidade era 85% de chance de ser menino. Eu vou dizer para vocês com sinceridade que eu nunca me vi mãe de menino. Na verdade, eu nunca tive sonhos gigantes de ser mãe, mas eu pensava, né, que se um dia acontecesse, eu achava que eu seria mãe de menina. Naquele momento que eu recebi aquela mensagem, né, aquela informação, eu tive que repensar e reestruturar a minha mente, a minha cabeça para essa possibilidade. A gente não contou para a família e para os amigos e já fez festa e tudo mais, porque ela disse, eu não vou dar certeza, eu vou dar 85%. A Shirley de antes já teria saído comprando um monte de roupinhas e fazendo várias coisas. Mas a Shirley gestante é essa pessoa good vibes que vocês estão vendo aqui. E eu não tenho pressa, sabe? Eu não tinha pressa para saber. Eu só queria que viesse com saúde. É isso que eu e o Berto a gente fala desde o início, né? Que a gente queria que viesse com saúde. Então, se fosse menino ou se fosse menina, a gente ia se divertir igual. A gente começou a pensar em nomes, né? Buscar nomes, fazer essas escolhas e se divertir em relação a isso. E eu comecei a trabalhar o meu psicológico, sim, para ser mãe de menino. Agora, para saber se vai ser menino ou menina, tu vai ter que me seguir lá no Instagram, @ShirleyRocha, e te inscreve aqui no canal para ver o vídeo do segundo trimestre, onde eu vou revelar se é menino ou se é menina, tá bom? E aí, tem duas coisas legais pra gente encerrar esse vídeo que eu quero contar pra vocês. A primeira foi uma dinâmica, vamos dizer assim, uma atividade que a gente fez com a minha família para contar sobre a gestação, que foi muito legal. Então, se tu é mamãe e tá aí assistindo esse vídeo e tu não sabe como contar pra tua família que tu tá grávida, o que tá acontecendo ou quanto tempo tu tá, deixa aqui embaixo nos comentários que se vocês quiserem eu gravo um vídeo só contando como foi esse contar para a família. Para a família do Beto a gente contou num almoço, né, para a mãe dele e uma das irmãs, depois a gente contou para outra irmã e elas fizeram super festa e foi bem mais tranquilo, mas para minha família a gente fez uma pegadinha especial e acho que vocês vão gostar de saber. Então deixem muitos comentários aqui embaixo dizendo se vocês quiserem que eu grave um vídeo só contando disso, que foi muito divertido, gente. Vocês vão amar. Rendeu, assim, eu acho que 1 hora ou 1 hora e meia de risadas e divertimento até
eles descobriram. Foi muito legal. E aí, se vocês quiserem também um vídeo falando sobre diabetes, né? Diabetes gestacional, deixa aqui embaixo nos comentários que eu gravo um vídeo pra vocês só falando sobre isso, combinado? Agora que eu estou no 4º trimestre, eu já posso contar, e vocês estão vendo aqui, que a gravidez deixa a gente sem fôlego, né? No 1º trimestre eu não tinha tanto isso. Agora, gente, eu falo e eu já fico sem ar. Então, se vocês perceberem durante o vídeo que eu tô com um pouquinho com falta de ar, é por causa disso. A pessoa fala sem parar, daí fica sem ar por aqui, tá bom? Gratidão se tu assistiu até aqui. Deixa o teu comentário aqui embaixo me contando o que tu achou desse vídeo. Deixa também as tuas perguntas pro vídeo do 2º trimestre, que eu vou anotar as perguntinhas de vocês junto com as do Instagram para responder do 2º trimestre, tá bom? Um beijo. Fica ligada por aqui que o próximo vídeo vai ser de comprinhas lá da Shein. E até a próxima. Tchau!